O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo para você calibrar a sua impressora. Vamos lá? Solta a vinheta! Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kim Okada e vocês estão no curso básico de impressão 3D da Vida de Silício. O vídeo de hoje será mais um de calibração da sua impressora. E hoje vamos imprimir um cubo de calibração. Com o cubo a gente vai ver se vai ter ghost ou não. O que é ghost? Fantasma? Não. É mais ou menos fantasma, né? Mas não de verdade. Não que ele exista, né? Talvez você acredite, né? Mas não é aquele fantasma, né? A gente vai ver também fluxo e a resolução. Quando o seu aumenta a resolução, o seu diminui, né? Vamos ver parte a parte aí, com calma, logicamente, no Cura. E também vamos testar se a sua impressora está imprimindo a pecinha do tamanho que ela promete lá no Cura. Beleza? Então vamos para o Cura! Então, mais uma vez, estamos no Cura, certo? Para a gente fazer nosso fatiamento do cubo de calibração. Como a gente já usou ele algumas vezes, ele já vai estar aqui nos recentes, né? Vamos abrir aqui no XYZ Calibration, já mostrei onde buscar o cubo, certo? Então aqui vamos analisar algumas coisas. Esse cubo aqui, como a gente tinha falado, é 20 por 20 por 20, ou seja, as dimensões dele sempre vão ter 20 milímetros. Então quando eu imprimir, a distância X aqui deverá ter 20, aqui no caso a profundidade deverá, no caso Y, deverá ter 20 também, e a altura deverá ter 20 também milímetros, né? Ah, mas eu quero aumentar, né? Para 120, por exemplo, né? Aí fica 24 por 24 por 24, porque é um cubo, né? Porque eu estou lembrando aqui redimensionamento uniforme. Eu mudo tudo de uma vez só, né? Se eu quero criar, por exemplo, um retângulo aqui, eu tiro isso daqui, aumento uma dimensão, aí ele ficaria, deixa eu aumentar mais para que a gente vê melhor aqui, né? 150. Ficaria um retângulo, mas as dimensões, né, ficariam alteradas. Aqui é o X, o Y e o Z ficariam também, né, modificados. Não quero fazer isso agora, quero fazer o meu cubo de 20 por 20 por 20. Vou colocar numa qualidade 0.2, preencher pouquinho, não preciso, né? Não preciso de muita coisa, colocar 10% está ótimo já para o meu cubo. Em grade, porque eu não quero que, não vai ser uma miniatura e também não vai ser muito detalhado, né? Eu quero, importante ver aqui, este XYZ, né? Vamos fatiar aqui e vamos ver quanto vai dar aqui de tempo. 21 minutos, né? Rapidinho. Na pré aqui, a gente já viu algumas coisas. Ah, aqui, ó. Está sem a camada de cima, então parede superior, vou colocar espessura 0.4 e camadas uma só, tá bom. Então pronto. Aí pronto. Ficou aqui em linhas aqui a primeira parede. Se eu mudar aqui, por exemplo, a gente não vai ver isso agora, concêntrico, eu faço outro padrão aqui, ó, né? Mas vamos colocar em linhas aqui mesmo, porque é mais rápido, se não me engano, né? E a gente vai ter este cubo aqui, ó. Talvez aqui, ó, fique alguns buraquinhos aqui, pela própria resolução aqui, né? Mas como a intenção é te ver as dimensões do cubo, eu acho que está excelente esse cubo aqui. Vai ser um tempo relativamente rápido, né? Para fazer um cubo só. E a gente vai ver como é que vai ficar este cubinho na nossa impressão 3D. Lembrando que o cubo a gente quer, nesta parte aqui especialmente, a gente quer ver as dimensões, né? A gente quer ver o padrão XYZ e quer ver se não vai ter nenhuma falha aqui na nossa peça, porque a gente está escolhendo, né, uma peça bem simples para imprimir, né? Então a gente vai calibrar basicamente a impressora desse jeito. Então para isso serve o cubo de calibração, gente. Para calibrar tanto o fluxo, para ver se as dimensões estão exatas. Temperatura, para ver se não fica, né, soltando camadas. Aqui, por exemplo, nas costas dele não pode ter camada soltando, né, abrindo camada. E também a gente quer ver se não tem nenhuma falha de outro tipo, né, que possa acontecer aqui. Beleza? Então, vamos agora botar no cartão e mandar imprimir. E daqui a pouco a gente tem um cubo impresso aí para a gente analisar. Beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, então estamos aqui com o nosso cubo de calibração, certo? Nosso cubinho X, Y e Z. A gente fatiou no Cura, né? O negócio tem ele em mãos. Para que serve o cubo de fato? Para você testar várias coisas. Uma das coisas que a gente testa no cubo, geralmente, que a gente vê com clareza, quando tem ou quando não tem, é o tal do Ghost, que a gente já falou em alguns vídeos aqui, né? Que é aquela sombra que fica nas partes, geralmente quando tem
algum detalhe, ou algum, por exemplo, um declive, que no caso igual que as letras, por exemplo. Aqui não vai ter, né? Porque não é parede, né? Geralmente, nas paredes aqui, ó, a gente vê como se fosse várias X, né? Do lado do próprio X, ou vários Z's, por exemplo. Como aqui não tem nada, né? E não tem nada, aqui não vai ter ghost, com certeza, nessa parte aqui. Outra coisa boa também do cubo de calibração é você ver as dimensões da peça, ou seja, a gente pegou um cubo de 20 por 20 por 20, para ser um cubo tem que ter lados iguais, né? Então tem que ter todos os lados iguais. Então aqui, por exemplo, está o X, por exemplo, o primeiro X. Aqui, ó, paquímetro, né? Que é quase uma régua, mas só de precisão, né? Está o X aqui, a gente aperta aqui e vê aqui, ó. Onde o zero está embaixo aqui, ó, aqui é 1 milímetro. Então, juntou aqui, eu tenho 20 milímetros no meu X. No meu Z agora, no meu Y agora, eu tenho 20 também. Então, no X e no Y, por enquanto, deu 20. E no Z, que é a minha altura do meu cubo aqui, eu vou ter... Opa, aqui, ó, quanto? 19. Ou seja, não deu 20. Então, esse cubo aqui, né, no caso, não está, ou a impressora, no caso, né, não está fazendo a altura bater com o meu desenho, ou seja, eu coloquei 20 por 20 por 20, né, o desenho está. O X e o Y, ok, 20 por 20, milímetros, né, não se esqueçam disso. Mas o Z não, o Z está 19 milímetros. Por que isso acontece? Aqui eu já vi quando eu fui imprimir. Se por acaso você olhar bem a impressão aqui, ó, tá vendo que embaixo aqui, essa parte aqui, ó, não tem um declivezinho aqui, ó? Aqui, ó, ela vai na peça inteira. A parte aqui toda. Essa parte aqui é chamado pé de elefante, ou seja, no começo da impressão eu peguei a temperatura e botei lá em cima para justamente dar isso daí, ou seja, para eu conseguir ter esse efeito, né? Porque minha impressora eu calibro ela quase todo dia, né? Todo dia é um exagero, mas calibro muito a impressora, né? Então, para dar algum erro não é tão fácil, então tem que tentar, né, fazer um erro forçado com ela. E aí eu consegui fazer esse erro forçado e aumentando muito a temperatura. Aí ficou isso daqui. Então a gente vê também que a temperatura, ela influencia nas dimensões da peça, né? No caso aqui foi para diminuir a altura Z. A gente já viu a torre de impressão, né? Torre de temperatura, né? Que foi na aula passada aí, que é isso daqui, né? E aí essa minha torre aqui, ó, é desse material aqui, ó. Então aqui, ó, a temperatura entre aspas relativamente boa de 200 até no máximo 205. Pro 10 aqui, ó, já fica muito string aqui, muita parte errada aqui, né? Então eu coloquei um pouquinho a mais que o material precisa. Então eu fiz um erro forçado, então eu consegui fazer esse erro aqui, ó. Então eu não posso ter uma temperatura maior que o indicado, né? Que a torre de temperatura me indica. Então cada material é um material diferente. Então se eu pegar, por exemplo, o outro cubo aqui, ó, que a gente já viu também, o verde, por exemplo, ele não tem esse efeito. Por quê? Porque eu não fiz a temperatura ser muito alta nessa parte aqui. Então, por exemplo, o meu X, Y estão certos, já o meu Z não está certo. Este cubo aqui, por exemplo, na altura Z, ele está dando 20 milímetros aqui, ó. Então, o Z, né? Aqui, ó, o Z aqui, a altura Z, ó. O Z aqui deu 20 milímetros. Enquanto o meu Z aqui do meu cubo está dando 19. Ou seja, a temperatura interfere. E a gente consegue ver se eu tenho uma impressora que está calibrada ou não a partir do cubo de calibração. Então, fez a calibrada na impressora, faz um cubo de impressão. Serve para várias coisas, como eu falei. Fluxo, se está bom, se está ruim. Resolução, se está bom, se está ruim. Temperatura, que a gente acabou de ver aqui agora que está errada a temperatura. E as dimensões da peça. Se eu for uma peça, por exemplo, que precisa de dimensões exatas, o cubo é a melhor opção para fazer esta calibração. Beleza? Então, essa é mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Fique ficado claro essa parte aqui. Para que serve um cubo de calibração. E até a próxima aula.